Você está diante de Deus, não tenha pressa de sair da presença dele. Aleluia. Se você ainda não está, procure chegar diante dele. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar. Sabemos que tu estás aqui, Deus. Tu não és um Deus que iria a algum lugar sem nenhum propósito. Tu não és um Deus que se manifestaria em algum lugar sem querer mostrar aquilo que tu és. Nós temos certeza que tu estás aqui, Deus, então cumpre o teu propósito essa noite, mostre-se essa noite que tu deseja mostrar para nós essa noite. Nós estamos aqui para te ouvir. A tua misericórdia se renovou sobre nós essa manhã, quando amanheceu. E talvez alguns de nós nem lembrou de agradecer. Mas nós estamos aqui agora, nós te agradecemos por nós estarmos vivos. Quantos gostariam de estar num lugar como esse? Sabemos que algumas cidades aqui, vizinhas nossas, está proibido o culto. Eles gostariam talvez de estar num culto hoje à noite. Nós temos esse privilégio. Muito obrigado, Jesus, porque tu tens sido conosco. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, Deus. Amém? Estou com duas palavras aqui, eu não sei o que eu faço. Uma de quarta-feira e outra que vocês já ouviram também outras vezes. Mas vamos então para Ageu, livro de Ageu. Você vai até Mateus e vai voltando. É o livro de Mateus e volta. Mateus, vai voltando até que você vai achar Ageu. Que é um livro difícil de achar. São os profetas menores, mas se você ir em Mateus, você pode ir voltando, é fácil. Ageu 2. Não, perdão. Ageu 1, 12. Ageu 1, 12 diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo atenderam a voz de Deus, a voz do seu Deus, que tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho
de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do restante do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Só quero ler de novo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Ageu 1:2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. Amém? Então vamos ler o verso 2, só o primeiro versículo. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 20º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Só isso. Fiz uma confusão nessa cabeça aí, né? É que essa palavra de Ageu, todos nós conhecemos, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Todo mundo já sabe esse versículo de cor. Mas eu fiz uma leitura diferente hoje, para nós meditarmos um pouco nessa palavra aqui. Era um tempo difícil, um tempo em que a motivação desse povo estava errada, porque eles estavam preocupados com as suas próprias coisas. Então existia uma motivação desse povo que estava errado. O discernimento desse povo também estava errado, porque eles não discerniram as oportunidades que eles estavam tendo. Então, primeiro, a motivação estava errada, o discernimento estava errado, porque eles julgavam que não era tempo deles cuidar da casa de Deus. E a leitura que eles estavam fazendo do passado também era errada. Então eles eram um povo que estavam vivendo um tempo de incerteza, e nessa incerteza as motivações estavam erradas, o discernimento estava errado, e a leitura que eles estavam fazendo do passado também estava errada. Eles comiam e não se fartavam, eles bebiam e não se saciavam, eles recebiam o seu salário e era como se eles colocassem no saquetel furado, porque eles deixaram de fazer o que era reto perante ao Senhor. Apesar de tudo isso que estava acontecendo na vida deles, além de tudo isso que estava acontecendo, a vida espiritual deles estava paralisada. Eu não sei se você está vendo alguma semelhança com os tempos de hoje, mas eu tenho visto isso. Eu estava vendo ontem o Descende Online. Em fevereiro teve o Descende em 3 estádios aqui no Brasil, os 3 estádios lotados. Era para ser ontem, eu acho que na Argentina, e aí por causa da pandemia eles fizeram online, só que direcionado estranhamente para o Brasil. Então o feedback estava meio ruim, eles falavam, daí a voz vinha depois, então dava um desencontro da voz com a imagem, uma perturbação total. Mas a unção naquele evento estava muito vivo, muito presente. E é possível que alguns jovens da nossa época, do nosso tempo, assim como não tiveram muita atenção no Descende quando foi realizado no Brasil, provavelmente esse online possivelmente não deram muita importância. E eu fiquei pensando nas motivações. Nesse envio que Descende significa o envio, o enviado, aqueles que serão enviados.
E o tempo todo que eles ministraram, eles falavam sobre que Deus vai derramar, Deus vai trazer um avivamento para a nação brasileira. Amém, foi tão fraquinho. Eles falaram da nação brasileira porque eles foi direcionado para cá. Mas eu creio que vai haver um avivamento no mundo. E em pouco tempo, que antes de Jesus voltar, precisa ter um avivamento. E nesse tempo difícil, nesse tempo que as motivações estavam erradas, o discernimento estava errado. A leitura do passado que eles estavam fazendo, por isso que se vocês lerem depois, você já conhece a palavra. A G1 fala o tempo todo: considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado 3 vezes. Porque a leitura que eles faziam do passado era a leitura errada. Por que a leitura errada? Porque nós também fazemos uma leitura errada do nosso passado. Nós olhamos para a igreja hoje, essa igreja de hoje, e talvez alguns de nós pensamos: o pastor não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma. Se a gente olha para a igreja do Brasil, a gente corre o risco de dizer que a igreja não é mais a mesma. Por quê? Porque nós estamos exatamente igual esse povo, fazendo uma leitura errada do nosso passado. Por isso que ele pede para nós considerarmos o nosso passado. E nesse tempo, motivações erradas, discernimento errado, leitura do passado errada, tudo que se fazia, se tinham tudo, ainda assim parecia que faltava algo. Quando se juntavam para uma festa, comiam, a alegria daquela festa acabava quando a festa acabava. Quando se juntavam no banquete para comer, a fartura que tinha ali, logo depois vinha um vazio dentro deles, aquilo não preenchia mais. Quando eles olhavam para o presente e olhavam para o passado, eles estavam muito mais interessados no passado do que no presente. Estava tudo errado. Aí Deus levanta Ageu para animar o povo a voltar a construir de novo o templo de Deus. Não existe um líder que seja neutro. Ou ele é um incentivador, ou ele é uma bênção, ou ele não é uma bênção. Nunca vai existir um líder que seja neutro. Ou ele vai ser alguém que incentiva, ou ele vai ser alguém que desincentiva. E esse espírito de liderança, ele está sobre todos nós. É lógico, ele pesa mais sobre mim. Mas todos vocês, tem alguém que olha para vocês e quer se espelhar em você. Então você tem que ter esse espírito de Ageu, de fazer com que as pessoas se sintam animadas em começar a construir para Deus de novo. Deus me deu o título dessa palavra que é: ou você é um alfaiate de coisas efêmeras, ou então você é um construtor daquilo que é eterno. Quem você é? Você é um alfaiate de coisas efêmeras, coisas que passam, ou você é um construtor daquilo que é eterno? A sua atitude, as suas palavras vão dizer quem você é. Eu li 2 textos aqui e voltei em um que a gente não leu de propósito. Você vai entender como Deus se relaciona com alguém que perdeu a visão de quem é mesmo, de quem ela é. Eles pararam de construir para Deus porque eles começaram a ter medo, ou começaram a temer a homens. Havia um decreto de maldição em cima desse povo antes de Ageu aparecer com a palavra que não era dele, a palavra era de Deus. Todo aquele que tem um espírito de liderança, ele precisa ouvir Deus. Só que se a motivação
estiver errada, ele vai transmitir a palavra de Deus de forma errada, aquilo que ele ouviu de Deus de forma errada. Aquele que tem o espírito de liderança, ele escuta algo de Deus, mas se o seu discernimento está errado, ele vai transmitir a palavra de Deus com o discernimento errado. Como você acha que Deus ia discernir você? Como você pensa de Deus chegar na tua frente e dizer quem você é? Eu vou ajudar você. Deus é cheio de amor. Então quando você imagina Deus chegando na tua frente, discernindo você, quem você é, o que você queria ouvir de Deus, é aquilo que Ele vai dizer. Mas quando nós ouvimos algo de Deus, e é para o nosso irmão, eu vou discernir meu irmão do jeito que eu tenho discernimento. E o meu discernimento estava errado. Era assim que esse povo estava. Aí quando o discernimento está errado, eu paro de construir um templo para Deus. Esse povo estava assim. Deus levantou Ageu nesse tempo. A palavra que Deus fala ao povo através de Ageu era de Deus. O profeta nunca será a fonte da mensagem. O profeta é sempre o canal da mensagem. Quando o nosso discernimento está errado, nós nos tornamos a fonte da palavra, e nós não somos. Deus é a fonte da palavra. Nós somos apenas o canal. Então você imagina o conflito e o contexto que Ageu estava. Como eu faço para animar o povo de novo a construir para Deus, se entre eles se discerniam da forma que eles se discerniam a si próprios? Porque no meio deles, eles profetizavam uns para os outros, discernindo de forma errada. Ao invés de eles animarem uns aos outros, eles se desanimavam. E eles tinham o discernimento errado do seu próprio passado. E aí, o passado do outro incomodava. Esse era o contexto que Deus levanta Ageu. O profeta não pode entregar a palha do seu pensamento. Ele tem que entregar o trigo da revelação de Deus. O que eu disse com todas as palavras é que o seu pensamento a respeito de qualquer pessoa é palha. O seu pensamento a respeito de qualquer pessoa vindo de Deus é trigo. Só uma amém tímida aqui, não entendi o que o pastor está dizendo. Não sei o que eu estou dizendo, é a palavra. Ageu anima o povo ouve, e a presença de Deus, que havia se afastado do templo, volta a reinar. Quantos estão me ouvindo essa noite? Mas não com esses ouvidos, com outros ouvidos. Porque no Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que quem estava falando para as igrejas não era o Espírito Santo em pessoa, era um homem trazendo a revelação do que Deus estava falando. Hoje o Espírito está falando, o Espírito Santo está falando através de mim para vocês que estão me ouvindo. Antes de eu abrir essa palavra aqui, eu disse: Deus, me dá uma palavra que seja para complementar essa aqui, mas que eu não precise ler na igreja. Gente, a palavra que Deus deu foi terrível. Só para mim complementar isso aqui, mas era para mim só ler em casa. Eu abri a Bíblia assim, abri assim, caiu uma palavra assim terrível, de julgamento de Deus. Deus desperta o espírito deles, você leu, e o espírito daqueles homens
foram despertados. Deus primeiro desperta o espírito daqueles que estão na frente, aqueles que já têm uma caminhada de fé muito mais tempo. É esses que Deus quer despertar o espírito primeiro. Mais uma vez, não achando esses, Deus acha um Ageu na vida. Os amém estão tão fracos. O texto diz assim: no ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, filho de Salatiel, governador de Judá, filho a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo a palavra: e assim diz o Senhor, este povo diz que ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Havia sacerdotes naquela época, havia outros homens grandes, maiores do que Ageu, mas eles não estavam ouvindo Deus falar. Deus precisou levantar um profeta menor. Então, quando Deus desperta o espírito daqueles que estão na frente, é porque antes Deus precisa agir em nós, para depois agir através de nós. O nosso grande problema é que muitas vezes nós nos encontramos igual a esse povo aqui, achando que Deus vai agir através de nós, sem antes agir em nós. O primeiro a estar animado tem que ser você, que vai sair desse culto hoje e animar os outros que não estão aqui. Agora o amém foi. Talvez você chegou aqui desanimado, o Espírito Santo está te animando. Eu quero ajudar você a ficar bem animado. Aproveite, vir no culto enquanto ainda há igreja, porque a igreja pode parar. Eu não estou falando nós, estou falando da igreja. Talvez vocês não estão informados do que está por vir por aí. Para que você não seja pego de surpresa, como foi nos dias de Noé: casava, dava esse casamento, até que chegou o dia. Então aproveite vir no culto, aproveite orar, aproveite se reunir para orar junto, com distanciamento, antes que acabe as igrejas. Eles tinham um problema. Um dos grandes problemas que eles tinham eram os escombros de Jerusalém, eram as portas quebradas, era tudo destruído. Eles não tinham tempo para adorar, eles tinham um problema. Mas quando eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu, eles obedeceram, e o relacionamento de Deus passou a ser pessoal. Se vocês prestarem atenção lá no verso 2 do 1, logo no comecinho, eu quero que você olhe junto. Diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo. Ele não fala meu povo, ele fala este povo. Mas quando o povo ouve e obedece, lá no verso, deixa eu achar aqui, o texto muda, e aí eles chamam Deus de seu Deus. Então deixa eu achar aqui.
Eu sublinhei aqui, no 14, lá no finalzinho. Diz assim: e eles vieram e se puseram ao trabalho à casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Antes o profeta diz, Deus fala, através do profeta diz, fala a este povo. Depois ele fala, seu Deus. Quando o povo ouve a voz do profeta e obedece a palavra de Deus, aí no texto diz que eles podem chamar Deus de seu Deus. Antes Deus trata eles como este povo. Depois fica claro que Deus está tratando eles como meu povo. Amém mesmo? Quando nós ouvimos e não obedecemos, pode ser você a pessoa mais santa que for. Quando você ouve a voz de Deus e não obedece, você é tratado como este povo. Se você ouve a voz de Deus e obedece, você pode dizer, meu Deus. Você é tratado como o povo dele. E eles começaram a construir. Eles se animaram, ouviram a voz do profeta e começaram a construir o templo. E havia um misto de emoções. Havia música e choro. Ezequiel, acho que fala, ou Neemias, acho que fala, não lembro, Esdras, acho que Esdras ou Neemias, falam que o choro era tão alto e a música e a alegria era tão alta que se misturava o choro e a alegria, o choro dos velhos e a alegria dos jovens, porque os velhos, quando olhavam para o templo, eles tinham na sua lembrança o templo majestoso de Salomão, e aquele templo que estavam construindo não chegava nem nos pés do templo de Salomão. A aparência do templo que eles estavam construindo era como se fosse uma cabana, uma barraca, sem sentido. Mas como os jovens não tinham vivido aquela época, eles estavam lá construindo para Deus. E os jovens, no nosso contexto aqui de hoje, não são as pessoas mais de menos idade, não. E nem os velhos são as pessoas de mais idade. No nosso contexto, aqui no texto de Ageu mas no nosso não. São aquelas pessoas de idade hoje que têm um espírito renovado. Então eles desanimam, mas eles não são pessoas que desanimam os outros. E os velhos são aqueles que podem até ter menos idade do que você, mas é aquele que não tem um espírito renovado. Ele vive desanimando todo mundo. O texto fala que era o 7º mês ao 21º mês. Isso significa que era a festa dos tabernáculos. Era o último dia da festa. Foi o dia que Ageu veio e publicou e manifestou essa palavra, essa profecia, essa força, essa vontade de animar o povo, porque se juntava todo mundo no templo. Então, naquele dia, que era o último dia da festa, se juntava todo mundo em Jerusalém para festejar essa festa dos tabernáculos. Tinha muita gente. Então Ageu, como era um estrategista, que todo profeta tem que ser um estrategista, todo aquele que vai animar o povo tem que ser estrategista. Ele viu que tinha muita gente, então ele aproveitou para declarar que eles precisavam voltar a reconstruir ou a construir de novo para Deus. Eu lembro que quando Martinho Lutero
publicou as 95 teses, eu acho que é isso, né? Para ele se livrar, para ele fazer a reforma no dia 31 de... Alguém lembra de maio? 31 de maio? De outubro? Isso, de outubro. Era o dia que subiam todos para a Igreja Católica, vinham de todos os lugares, e eles subiam. E aí tinha um mural do lado de fora, todos quando subiam lá tinham que olhar aquele mural. Daí ele colocou assim as 95 teses da reforma. Todos que passaram leram. Todo profeta é o estrategista. Amém? Agora deixa eu ajudar você. Quando Deus fala para Abacuque vai, escreve a visão para ler até quem passa correndo. Abacuque foi e fez isso. Quando Paulo fala sobre nós mostrarmos para as pessoas quem nós somos, ele diz que nós somos cartas vivas. Então essa visão de animar as pessoas tem que estar em você. A pessoa tem que olhar para você e se animar só de olhar para você. Quando você abrir a boca para falar qualquer coisa de Deus, você tem que ficar extremamente animado a ser diferente, a querer ser diferente. Onde eu via jovens falar, eu disse, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu vendo jovens falar, por isso que eu disse que a idade não importa. Eu vi um velho falar, que eu olhei assim, nossa, o cara tá velho, que é o John Bevere, totalmente velho. Eu li o livro dele, Caçadores de Deus, e ele está muito velho. Daí quando ele falava, eu quase conseguia ouvir do livro que eu li, as palavras tão livre, parecia que eu estava vendo ele falar para mim as palavras do livro. Um velho com o espírito renovado. E eu nunca esqueço do Ed Piorek, que foi meu professor lá na escola de ministério. Ele tinha 70 anos de idade. Quando ele morreu, eu descobri que ele tinha essa idade. Só que até então eu achava que ele tinha uns 45, porque ele não parecia que tinha 70. Morreu com o pulmão tomado de câncer. Mas quando aquele homem chegava na frente para falar, tendo um tradutor ainda, a presença daquele homem, o que ele carregava, enchia o ambiente. Não sei se você acredita nisso ou não, é um problema seu. Mas algumas vezes eu consigo sentir o perfume que aquele homem usava. No dia de perfume, eu sei. Era ele que usava esse perfume. De tamanha presença de Deus que ele carregava. Você acredita ou não? Tudo bem, eu acredito. Então Ageu era esse homem estrategista. E ele trazia uma mensagem. Que mensagem é essa? Você leu junto comigo. Abacuque trazia uma mensagem. Ele disse: ser forte, corajoso, porque o Senhor é convosco. Só se diz ser forte para alguém que está desanimado. Você não vai dizer ser forte para alguém que você olha e você vê que a pessoa está forte. Não, você vai dizer ser forte para alguém que está desanimado. Ele disse tão somente ser forte, porque tem uma garantia. E essa garantia é: o Senhor é conosco. Aleluia. Tem alguém aí do seu lado, bem afastado? Diga: ser forte. Não, fala mais alto. Diga: ser forte. Porque tem uma promessa que é garantida. Eu estou dizendo, tem uma promessa que é garantida. Ele é contigo. Amém? Fique de pé, larga a sua Bíblia. Os que podem ficar de pé, fique de pé. Liga suas mãos.
Liga suas mãos o mais alto que você puder. Ouça o Espírito Santo dizer: ser forte. Ser forte, corajoso, porque o Senhor é contigo. Ele não quer ter um relacionamento dizendo esse povo. Ele quer ter um relacionamento dizendo meu povo. Agradeça a Deus porque você tem irmãos à sua volta. Você tem uma igreja. Você tem um pastor chato. Você tem os irmãos que de repente você queria pisar no pescoço, mas você não pisa porque você é cheio de amor de Deus. Agradeça por isso. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Jesus, porque essa promessa nós vamos carregar conosco, que Tu estás conosco. Tu não nos abandonou. Senhor, quando vir o desânimo, nós vamos vencer porque Tu estás conosco. Quando a motivação nos faltar, quando o discernimento errado das oportunidades nos faltar, quando a leitura errada do nosso passado nós fizermos, nós vamos lembrar que Tu estás conosco. É nesse tempo difícil nós vamos levar essa mensagem para todos que cruzar o nosso caminho. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso, porque Ele é contigo. Ele não vai te abandonar, Ele é contigo. Você vai dormir essa noite, vai acordar amanhã pensando: eu vou ser forte e corajoso, porque Ele é comigo. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Te louvamos, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite nós estamos aqui juntos, mesmo que afastados, estamos juntos. Te louvamos, te agradecemos. Tu és Senhor, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.